dessa obra tão importante para a doutrina espírita, trazida pelos espíritos através de Kardec. E o nosso amigo James e todos que participem desse momento de estudo estejam inspirados pelos nossos espíritos. Os espíritos auxiliares da Casa do Caminho estejam presentes também nesse momento, na casa de cada um de nós, para que a leitura seja proveitosa, mas que acima de tudo a gente possa praticar dia a dia, no nosso cotidiano, todos os ensinamentos que advirem desse estudo. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Meus amigos, sabemos nós que estamos atravessando a noite negra da alma, como dizia o grande monge João da Cruz. Todos nós sabemos que são dias muito delicados, especialmente que os poderes públicos têm nos alertado de que uma cepa desse vírus mortal está se propagando de forma vertiginosa e que todos nós, se não nos cuidarmos, poderemos ser visitados de forma indesejável por esse vírus mortal. E eu venho comentando nos nossos estudos, especialmente nesse capítulo 14, que fala sobre os fluidos. Em aulas, em estudos anteriores, eu comentava sobre a questão do pensamento, baseado nos estudos de André Luiz no livro Os Mensageiros. Eu recebi ontem o novo livro que foi psicografado por Divaldo, No Rumo de um Mundo de Regeneração. Este livro, ele fala exatamente sobre o coronavírus, a Covid-19. É um relato que nos convida, de certa forma, realizarmos uma conexão com o que nós vamos estudar no livro A Gênese. E é um capítulo deste livro que Manuel Filomeno de Miranda, ele vai descrevendo em uma das suas visitas com uma equipe de espíritos mentores, visitando o que nós chamamos aqui em Salvador de gripários, ou de algum hospital, e que estava praticamente com quase o número de leitos no início da pandemia lotados. Vejamos bem o comentário deste espírito, o que estava acontecendo nessas clínicas, nos hospitais, nos gripários, como é chamado aqui na Bahia, porque no sul do Brasil já tem outro tipo de termos que eles utilizam. Veja o que o Filomeno fala. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversas do pensamento negativo, geram vibrões e bactérias psíquicas que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. Filomeno de Miranda, em um dos capítulos desta obra, ele vai afirmar que os nossos hábitos mentais, o que ele está narrando foram as ocorrências de 2020, portanto, ainda o processo continua. Mais adiante, em outro capítulo, ele diz algo que nos convida à reflexão de como nós estamos lidando com a pandemia através das mudanças dos nossos padrões mentais, para que a gente não venha a atrair
determinados hospedeiros indesejáveis. Dentro de hospital lotado, pessoas em desespero total, e o Filomeno de Miranda narra: permanecia a psicosfera densa e cinza escura que nos confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. Esses desequilíbrios dos nossos pensamentos humanos, vai dizendo Filomeno de Miranda, as conversações, com as compreensíveis exceções, eram de baixo nível, agora que a sociedade se acostumara com facilidade entreemendo os diálogos com expressões chulas no modernismo vulgar, típico da vida moral de cada qual, e o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores era expressivo, preocupante. A grande maioria havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando quase... Eu não vou ler mais o resto do texto, sabe por quê, Ícaro? Por uma questão de muito cuidado com o grupo, porque eu não sei se todos que estão aí na sala, pode ter alguns neófitos, companheiros que estão chegando na doutrina espírita agora, e se eu continuar a leitura deste livro, pode trazer um certo tipo de pânico, porque realmente você tem que ter espírito para entender e ler esse livro. Mas eu vou resumir que todas as nossas questões estão no nível do pensamento. É o nosso pensamento que vai atrair determinados tipos de espíritos malévolos ou benéficos para fazer parte da nossa economia mental, que vai viver em verdadeiras ou não em simbioses espiritual conosco, quando nós chamamos de obsessão, de vampirismo. Obsessão ou possessão ou vampirismo só se instala quando o seu hospedeiro assim permite, quando o indivíduo abre a mente com suas linguagens chulas, como Filomeno de Miranda narrava, que nesses momentos de pandemia bate-se o desespero, sintonizando com entidades um tanto maléficas e que se aproveitam desta situação para se vingar dos seus indivíduos que fazem parte do seu processo de obsessão. Eu falei tudo isso para que a gente entenda que neste item 29, catalepesias, ressurreições, Allan Kardec, ele inicia dizendo o seguinte: a matéria inerte, que é o corpo físico, é insensível. A matéria é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. Ao influxo nervoso dos fisiologistas, que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer uma relação com o que o Filomeno de Miranda fala. Quando ele diz assim, meu amigo Ícaro, que a matéria é inerte,
O fluido perispirítico igualmente o transmite a sensação. O perispírito, com seu centro sensitivo, transmite para o princípio inteligente, que é o espírito. Se há lesões dolorosas no corpo, repercute, pois no espírito, qual choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual. Ou seja, o nosso pensamento, ele vai moldar o tipo de vestimenta. De certa forma, eu estou sendo recorrente no início do estudo, que eu falei que tipo de vestimenta eu terei quando eu desencarnar. Como é que vocês acham que muitas vítimas do Covid-19 estão desencarnando? Muitos sem nenhum preparo, como diz André Luiz. O tipo de morte que você vai ter é de acordo com o tipo de vida que você teve. O tipo de morte que você terá, o tipo de desencarnação que você terá, é proporcional ao tipo de vida que você teve. Então, é este pensamento que vai moldar a nossa aparência nesse fluido perispiritual que o Kardec fala aqui, não é? Então, ele continua dizendo assim: a interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela cessão de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral, sem nenhuma lesão nos momentos da emancipação de grandes sobre excitações ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e em sua febril atividade atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual, ou seja, é o pensamento do espírito que vai atrair as suas sensações para o perispírito, que por sua vez vai transmitir para as sensações do corpo físico. Pode-se também admitir que em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, o militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada no trabalho não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém, mas pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia, na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade dos convencionários e de muitos mártires. E aí Kardec diz aqui, veja a Revista Espírita de janeiro de 1862, estudo sobre os Assioras. O que é isso? É uma tribo árabe de seita religiosa, que essa tribo árabe, eles entravam em estado de êxtase e comia vidro. Você já viu essas pessoas que engolem vidro, que engolem espada? É mais ou menos isso que o Kardec está querendo dizer, quando ele diz assim que a paralisia não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores, que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Eu acho que aqui dá para a gente conversar bastante, né?
Por que que... eu não sei se vocês já viram pessoas que engole, mastiga vidro, engole ferro e não tem nenhum tipo de efeito, Ícaro. O que ele está explicando aqui é as pessoas que entram nesse estado de consciência alterada, deixa de se ter uma sensibilidade no corpo físico e o espírito praticamente fica parcialmente desligado do corpo biológico e momentaneamente diminui a sensibilidade para o corpo físico. Percebeu? Então, ele vai concluindo assim para que a gente clareie melhor essa questão. E eu vou abrir aí para algumas questões sobre catalepsia e ressurreição, que foi o caso de Lázaro e que foi o caso de Sérgio Cardoso. Em certos estados patológicos, quando o espírito já deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Ou seja, Ícaro, se você começar a sentir seus pés ficarem frios, da ponta do seu dedo, você começar a sentir que está gelando tudo, está ficando frio, pode ter certeza que você já está partindo, Ícaro. E aí, o último fio condutor que se desliga é do córtex cerebral. Aí ele está dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, que foi o caso de Lázaro. Quantos dias, se eu não me engano, foram 32 horas, 3 dias que Lázaro ficou nas catacumbas. As irmãs de Lázaro, Madalena, manda um emissário chamar Jesus, e esse emissário chega até Jesus. Rabi, Lázaro morreu e já se passou 3 dias. 3 dias, o corpo já está entrando em estado de decomposição. Qualquer matéria, uma planta, quando se mata uma planta, um animal ou algo de ser vivo, deixa de se ter o princípio vital naquele corpo. No nosso caso, o nosso princípio vital, que nos liga ao espírito, é o perispírito, e quando esses cordões deixam de funcionar, o corpo entra em estado de decomposição. No caso de Lázaro, eu vou falar aqui, mas nos próximos estudos futuros, nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro e como Jesus operou essa ressurreição de Lázaro. Mas eu posso fazer alguns breves comentários. Aí Jesus retorna à casa de Lázaro e uma multidão o segue. Jesus pede para que alguns dos membros da família tirasse aquela pedra pesada, e ao adentrar, Jesus, com seu poder magnético, faz com que o fluido, o princípio vital, não é? Essa energia, esse fio condutor que liga o perispírito ao corpo, se reative pelo magnetismo do Cristo, porque Lázaro, ele de fato não tinha desencarnado. Ele estava em um estado de catalepsia, que foi o caso de Sérgio Cardoso. Vocês não imaginam que existe muita gente que é enterrada viva e é dado clinicamente como morto, porque praticamente todos os órgãos param. Aparentemente que as máquinas que registram o batimento cardíaco
muitas das vezes não consegue captar e registrar pequenas frequências desse fluido vital. Então, o que Jesus fez não foi que ele trouxesse Lázaro do mundo espiritual para retornar ao corpo, porque se Jesus agisse dessa forma, ele estaria derrogando a sua própria lei, conforme ele iria dizer: eu não vim para derrogar a lei do meu pai, eu vim para cumpri-las. E o caso de Lázaro exatamente se caracterizava nesse aspecto. Portanto, meus amigos, ele vai dizendo assim: enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado ao volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma só fibrila da raiz, quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último ha chegado a um estado irreparável de degradação impossível, se torna todo regresso à vida. Enquanto houver um fio condutor ligando o espírito, perispírito, que por sua vez ao corpo, ainda há um fio de esperança de recomposição. É por isso que a doutrina espírita, os espíritos, nos fala que é contra a eutanásia. Por mais dolorido que seja, o espírito ainda está preso ali ao corpo físico. Isso dependendo, eu vou deixar bem claro aos meus amigos, dependendo do nível de evolução do espírito. Isso vai muito de acordo com a evolução moral e espiritual de cada um de nós. Portanto, essas são as nossas considerações. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Porque agora eu vou falar sobre as curas. Boa noite, James. Ô, Amália, tudo bem, minha amiga? Tudo bem. Pedro também ressuscitou Tabita, né, lá em Docas, a que costurava para as viúvas. Né, ela teve essa catalepsia e aí as viúvas começaram a chorar e foram procurar Pedro e disseram a Pedro que ela tinha morrido. Aí Pedro, quando chegou, pediu que saísse do local e aí fez a oração, impôs as mãos e chamou Tabita, e ela levantou. Né? Então, isso foi os Atos dos Apóstolos. Isso tem na Bíblia e tem também no livro Vidas e Contos dos Apóstolos. Exatamente. Esse último que a Amália citou é o livro de Humberto de Campos. E o Evangelho, ele é cheio de experiências depois do retorno de Jesus ao mundo maior. Os discípulos, de certa forma, eclodiram com as suas faculdades mediúnicas e muitos conseguiam realmente usar aquilo que cada um de nós somos portadores, minha amiga Amália, portador desse fluido, dessa energia. E quando nós potencializamos com o amor, quando nós somos preenchidos com amor, com ternura, nós nos tornamos uma usina nuclear de energias potentes que somos capazes sim de realizar verdadeiras curas. Foi exatamente o que Jesus afirmou: ó homens de pouca fé, porque os discípulos ficavam impressionados
com as curas que Jesus realizava, como a gente vai ver aqui nesse próximo item 31, que fala exatamente sobre as curas. Como ele diz assim: como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele, pela identidade da sua natureza. Esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar. A intenção, ele não diz aqui essa palavra, mas eu vou colocar essa palavra aqui. Daquele que deseja realizar a força da vontade, a determinação, a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. O Anselm Grün, este monge alemão, contemporâneo de todos nós, ele vai dizer em sua obra O Amor e Suas Revoluções, ele vai dizer que os átomos, toda a formação química do corpo humano, o corpo humano é um aglomerado de substâncias químicas. Os 193 trilhões, eu vou repetir de novo, 193 trilhões de células constitui o corpo humano. O corpo humano é uma máquina fabulosa, é pura substância química nas suas reações do seu mundo interior. Quem já assistiu aquele documentário de 2004, Quem Somos Nós? Esse documentário que tem como o Amit Goswami como um dos comentaristas, Quem Somos Nós? Esses pensadores vão dizer que nós somos uma máquina biológica constituída de reações químicas, e que dentro dessas nossas reações químicas, no mundo oculto das nossas células, que por sua vez no mundo oculto da célula existem os átomos, e esses átomos têm o psi-átomo, e vai havendo uma subdivisão infinita, e quando chega em um momento, ele vai dizer que é regido por uma energia desconhecida. Esta energia desconhecida nada mais é do que a interferência do perispírito. E que esta máquina fabulosa que é o corpo, ela está conectada pelos 193 trilhões de células ao perispírito. Eu vou ser mais claro e objetivo na nossa fala. No momento do fenômeno da desencarnação, que morrer é uma coisa, morrer é uma questão, desencarnar é outra. São bem diferentes. A desencarnação para a morte. A morte é a decomposição de um corpo físico. A morte de um cachorro, a morte de um cavalo, a morte de uma barata graça, a morte de enfim, a morte de um ser humano. Mas a desencarnação é outro fenômeno.
quando, no fenômeno da desencarnação, os 193 trilhões de células, ela vai começar a se recompor nesse outro corpo chamado perispírito. E nós vamos sentir todas as sensações de acordo com o nível de evolução espiritual que nós construímos ao longo das nossas jornadas na Terra. A forma como nós vivemos, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, vai dizer muito no momento do nosso retorno à pátria espiritual. Mas adiante ele diz assim: são exatamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como a corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas, alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. A rapidez da ação do pensamento é o pensamento que vai manipular essa energia magnética, que por sua vez é utilizado como a bioenergia da terapia do passe. Enfim, o princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, ou seja, o fluido é o agente terapêutico que o espírito se utiliza para manipular o bisturi terapêutico do fluido para a realização das nossas curas, e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais, ou seja, o efeito da cura, não é? Vai muito de acordo com a qualidade que está sendo exteriorizada do próprio médium. Para aqui que eu queria um comentário de vocês. James, posso falar? Pode sim. Eu estava observando você, acompanhando a sua leitura. Eu lembrei aqui que Kardec fala nesse texto, ele fala muito sobre magnetismo, né? E Kardec, antes de estudar, antes de codificar a doutrina espírita, ele estudou por 35 anos magnetismo. Então, e ele diz na Revista Espírita que magnetismo e espiritismo são ciências congêneres, são ciências irmãs. E você não consegue entender o espiritismo se não entender o magnetismo. E não consegue entender. E o magnetismo não se explica sem o auxílio do espiritismo. Então, esse estudo do magnetismo é essencial para entendermos o espiritismo. Então, todos aqueles estudiosos do magnetismo, como Meckmer, Albert de Rochas, Barão do Poteiro, todos eles foram a base do que Kardec utilizou-se no espiritismo. É claro que os estudiosos do magnetismo não conheciam profundamente a realidade espiritual, mas já se tinha uma noção de que o ser humano é uma alma encarnada. Então, é por isso que Albert de Rochas, nas suas experiências, ele vai falar sobre a exteriorização da sensibilidade. O que, para nós espíritas, é apenas o desdobramento perispiritual. Então, a sede das sensações está no perispírito. O que Albert de Rochas, nas suas pesquisas, chamava de exteriorizar a sensibilidade, nada mais é do que o desdobramento perispiritual. Então, o corpo fica ligado, os liames perispirituais, eles ficam mais tênues, e ele conseguia fazer, inclusive, cirurgias sem aplicar anestesia, somente com os passes magnéticos. Então, quando Kardec diz aqui, no
no item 27, que o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Quais são as leis que regem o mundo espiritual que você está falando aqui muito perfeitamente? É que o perispírito, esse laço fluídico que une o espírito ao corpo físico, é a grande chave que o espiritismo nos traz e que acrescenta ao magnetismo. Até então, eles chamavam, os magnetistas chamavam de sensibilidade, mas quem vai dar o nome de laço fluídico e vai conceituar, entender, explicar essa relação de mão dupla entre o espírito, que repercute no perispírito e transmite ao corpo físico, e o inverso também, é o espiritismo. Então, assim, quando ele vai falar aqui sobre as curas, eu lembro muito de uma frase de Hermínio de Miranda. Ele diz assim: não há doenças incuráveis, existem doentes curáveis ou incuráveis, né? Mas as doenças não são incuráveis. Nós vemos aqui a todo momento pessoas que são desenganadas pelos médicos e que, de uma maneira, para quem não tem o conhecimento da realidade espiritual, do perispírito, do fluido cósmico universal, do fluido perispiritual, imagina que são coisas sobrenaturais, que são curas fantásticas. Mas para quem estuda as leis que regem o mundo espiritual, a gente entende muito bem isso, como você falou, o pensamento, a vontade, a manipulação desses fluidos. Então, assim, eu queria encerrar essa participação com essa frase de Hermínio de Miranda, que eu acho que é muito interessante, né? Não há doenças incuráveis, existem doentes curáveis ou incuráveis. Porque essa possibilidade de passar por essa doença ou por um desencarne faz parte do sofrimento enquanto instrumento pedagógico. Então, às vezes as pessoas procuram muito os centros espíritas, sobretudo os centros que têm um trabalho mais específico com magnetismo, com passes, achando que vai encontrar ali a salvação da sua vida, que vai salvar a vida do seu ente querido. Mas de repente não está na sua programação reencarnatória, não está no seu lastro de aprendizagem sair daquela situação. Então o Espiritismo dá a chave para entender todas essas nuances, né? Mas assim, é importante a gente entender que isso faz parte também do nosso processo evolutivo, né? Que a gente não vai chegar numa casa espírita, porque a gente está falando sobre cura aqui, né? E é muito importante isso, porque o Espiritismo dá essa dimensão, inclusive científica. Ele tenta explicar do ponto de vista científico como se dá esse processo de cura, não como algo sobrenatural, né? Então, assim, nós temos o fluido cósmico universal, que Mesmer fala sobre isso antes de Kardec, Franz Anton Mesmer, e Kardec se utiliza de todo esse contexto histórico da Europa no século XIX, desde o final da Revolução Francesa, em 1789, até o século XIX, e todos esses, La Fontaine, Albert de Rocha, Barão do Poder, todos esses são o terreno fértil que Kardec associa a isso. Por isso que Kardec ele fala na Revista Espírita, muitos especialistas, muitos estudiosos já versaram sobre o magnetismo de forma muito importante, de forma inconteste. Os espíritos nos apresentam uma outra possibilidade que complementa o magnetismo. Então eles são ciências congêneres, isso deixa bem claro. Por isso que é importante a gente entender o magnetismo como um complemento para o espiritismo. Eles já entendiam nós como uma alma encarnada, né? O ser humano é uma alma encarnada. O espiritismo potencializa todo esse conhecimento. Obrigado. Muito ótimo. Por isso que eu gosto da participação de Ícaro. Ícaro, meu amigo, como a gente está falando nesse capítulo, curas, e de forma muito acordada você abordou bem, a pergunta é, Ícaro, a todos vocês, por que, e vamos contextualizar o coronavírus, por que algumas pessoas se recuperam, outras ficam com sequelas e outros desencarnam? Por quê? Vejamos bem, depois de tudo que eu falei sobre o pensamento, enfim, e as respectivas curas, eu estava assistindo semana passada,
eu estava mudando de um canal para outro, Ícaro, quando eu caí em um canal de uma rede de cadeia nacional com um testemunho de um casal de uma igreja neopentecostal, onde o rapaz, o marido, relatava que ele foi curado. Ele foi curado pelo poder do bispo fulano de tal. E aí eu parei para assistir de que forma ele conseguiu ser curado pelo poder do bispo. E ele começou a relatar. A Covid começou a me atacar, eu comecei a ter febre, comecei a ter tosse, comecei a ter dores de cabeça, o corpo começou a doer, e eu fui fazer o exame e deu positivo. Eu estava com o Covid-19. Naquele momento que ele foi diagnosticado com Covid-19, ele e a esposa, evangélicos de uma igreja neopentecostal, ela correu e foi até a igreja e lá comprou um lenço ungido pelo bispo fulano de tal. E foi até o hospital onde o marido seria entubado. Eu estou narrando a vocês a narrativa deles, o testemunho de fé que eles estavam dando lá na igreja, porque ele escapou do vírus mortal da morte. Ele escapou das mãos do anjo da morte. Então, a esposa chega em tempo com o lenço ungido do bispo e ele pega o lenço e leva em suas mãos para a sala da UTI, onde ele seria entubado. Aí eu parei e comecei a prestar atenção o desenrolar da cura deste evangélico. Ele disse que ele pegou o lenço e colocou debaixo do travesseiro. Ele já estava sendo entubado, e no momento que ele estava sendo entubado e coloca o lenço debaixo da sua cabeça, ele eleva as mãos para o alto diante da presença de alguns enfermeiros e um médico e dizer assim: eu acredito, eu tenho força de que o meu bispo fulano de tal vai me tirar daqui. Eu acredito que a força que eu tenho em Deus vai recuperar a minha saúde. Ele foi entubado e ficou com 80% do pulmão comprometido. E ele volta, ele consegue escapar de forma muito tênue das mãos do anjo da morte. E quando ele volta à igreja, 40 dias depois, ele vai dar o seu testemunho nessa igreja e diz para o bispo fulano de tal: o que me salvou da mão deste vírus mortal, bispo, é a fé que eu tenho em você, a fé do lenço que foi ungido. E eu comecei a fazer uma análise deste aspecto, que não foi o lenço, não foi a imagem do bispo, mas é o poder do pensamento. É isso que eu venho comentando aqui, Ícaro. Eu não quis ler o resto do livro No Mundo de Regeneração, porque é muito impactante. Pode ter pessoas aí que estão começando agora e eu não iria criar um terrorismo psicológico. Mas tudo está no pensamento. Ele vai dizer que esse vírus, ele dá a guarida quando o indivíduo tem o pensamento propício a determinados tipos de vibrações negativas. É evidente que muitos de vocês podem dizer: mas James, e como é que era o pensamento daquela atriz Nissete Bruno, que era espírita, era uma pessoa amorosa, uma pessoa devotada? O que é que você vai falar de Dr. Elcimar Coutinho e de outras figuras que eram almas generosas e que foi visitado pelo vírus mortal? Eu diria
que o vírus para essas pessoas foi apenas uma justificativa de que em algum momento eles iam partir em outros tipos de circunstâncias. E ainda tem um detalhe que o Filomeno de Miranda analisa na sua obra, que este vírus, muitas das vezes não, o vírus da Covid, ele é terapêutico. E que muitas pessoas que é vítima e que vêm a desencarnar, são pessoas que poderiam mais adiante ter um câncer, de ficar em estado de coma profundo durante o resto da sua vida, e que esse vírus, em algumas circunstâncias, veio amenizar uma futura dor atroz que você teria. O que eu quis dizer aqui da história desse evangélico que deu o seu testemunho de fé, o que eu percebi era a vontade, o pensamento em movimentação, o magnetismo, a energia que auria dele, e não o desespero. Quando nós nos desesperamos, que tipo de energia, que tipo de magnetismo, como Kardec diz aqui, eu acho que cada um de vocês já tomaram passes. Quem não já recebeu um passes? Dona Carmosina, uma velha senhora de 90 anos que já desencarnou há 20 anos aproximadamente. Dona Carmosina me dizia: James, eu não quero tomar passe daquele fulano de tal, eu quero tomar passe de você, meu jovem. E eu perguntava a Dona Carmosina porque ela gostava de tomar o meu passe. E ela dizia: James, quando você me dá o passe, eu sinto uma energia poderosa, o seu passe é forte. Quando você me aplica o passe, eu me sinto bem, eu me saio revigorada. Mas, quando fulano de tal me aplica o passe, eu fico de cara fechada, eu me sinto mal. Eu não sei porquê, eu não me sinto bem com o passe daquele rapaz. Ele tem um passe fraco, mas você tem um passe forte. Quem não já ouviu isto nesta sala em que nós estamos estudando? Não é isso, Dana Amália? Quantas vezes Dana Amália já ouviu isso de neófitos que estavam chegando pela primeira vez na Casa do Caminho? Abra aí o microfone e me fale sobre isso, Dana Amália. Isso é o que você falou, a palavra pequenininha aí, fé. Então a fé unido com a amorosidade, o acolhimento daquela pessoa, porque muitas vezes a gente está pensando que está no trabalho, mas não está no trabalho. Só está ali o corpo. Não está ali a vontade, não está ali a devoção, não está ali o amor. Eu participei de mediúnica e passei vários tempos com uma pessoa, uma médium, que a gente via que era ela, o espírito dela falando. E eu acolhi com todo amor, com todo prazer, por muito tempo. Muito tempo até ela sair dessa mediúnica. E depois que ela desencarnou em consciência, que eu vi aqui. Eu vi aqui que ele fala das moléculas, né? Quando a catalepsia, ao desintegra as moléculas, né? E quando tem a cura, aquela molécula é substituída. Então é o que você fala, parece que a gente ainda não compreendeu que a nossa linguagem não é essa fala oral, é o que está dentro da gente, é o pensamento. A linguagem universal dos espíritos é os pensamentos, nós somos espíritos também encarnados, então devemos estar atentos para isso. Exatamente, é por isso, não é, Dana Amália? Qual é a recomendação na Casa do Caminho? Quando nós vamos para a Casa do Caminho, os palestrantes, os terapeutas, oração, meditação, mude a sua forma de pensar. Não há outro caminho. As curas, e ainda tem uma questão de um diálogo de Jesus. Homem de pouca fé, você não consegue curar porque a tua fé é muito pequena. Então, aumente essa potencialidade
da sua fé, não uma fé vacilante, mas essa determinação que ele vai dizer aqui no item 33. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador e o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, a energia esse magnetismo humano foi aquilo que eu falei anteriormente. Os 193 trilhões de células, essa composição química, essa energia magnética aurida do corpo, vamos dizer assim, do corpo físico, é a sua energia, é o seu ectoplasma. O ectoplasma, ou melhor, os espíritos, para se materializar, eles se utilizam do perispírito do médium, que por sua vez também se utiliza da energia dessa matéria mental, do magnetismo que aure do indivíduo, do médium, que todos nós somos portadores. É um conjunto de energias que vai favorecer as realizações das curas. A gente está estudando de forma assim bem explicativas, para que a gente entenda de que forma Jesus limpou aquele leproso. O homem estava com o bacilo da hanseníase tomado em todo o seu corpo, cheio de chagas, de pústulas. Quem aqui não já visitou algum leprosário? Eu tive uma época da minha vida que eu fiquei 3 anos no leprosário visitando, e aquelas pústulas, aquelas feridas que exalava a carne em estado de decomposição, Dananaí, o vírus mortal do bacilo da hanseníase já tinha tirado a visão de Dananaí. Dananaí já tinha 40 anos vivendo no leprosário de Águas Claras, com seu marido também leproso, os dois leprosos. E quando eu me aproximava de Dananaí, eles exalavam o cheiro da carne em estado de decomposição. Eu vivi isso durante 3 anos. Em vez de estar, dona Amália, jogando bola nos finais de semana, eu ia para o leprosário com os companheiros da Juventude Espírita. O que eu quero dizer a vocês, que, dona Amália, como é que Jesus se aproximou daquele leproso no estado já de decomposição e recompôs a epiderme dele? Deixa eu me perguntar, e como é que você se aproximava dos leprosos? Olha, dona Amália, eu abraçava os leprosos. Diga, como é que você... É isso aí que eu estou dizendo, é preciso... As coisas são simples, nós é que complicamos. Eu abraçava eles, eu passava óleo de amêndoa, eu levava pasta de dente, óleo de amêndoa, era eu e um grupo de jovens espíritas. Eu estou falando de uma experiência de 3 anos, dos 18, 19, 20 anos. Dos 18 aos 20 anos eu fiquei visitando jovem. Eu não contraí o bacilo da hanseníase. Eu abraçava eles com aqueles cheiros de pústula. Eu passava óleo de amêndoa porque a pele ficava ressecada. Eu levava pasta de dente e outras coisas. E uma irmã nossa, ela dizia: minha mãe, o futuro leproso está chegando em casa, porque ela achava que eu ia ficar leproso porque eu vivia com os leprosos. Mas eu não contraí o bacilo da hanseníase pelo simples fato, por 2 aspectos. Primeiro, porque não estava dentro da minha programação reencarnatória. Segundo, eu acho que foi esse segundo. É possível que eu poderia ser um forte candidato a me tornar leproso, porque eu convivi com eles durante 3 anos. Todos os domingos eu ia para o leprosário. Sabe por que eu não peguei? Foi exatamente isso que Dona Amália falou, o poder do amor. Quando você ama, e é isso que Filomeno de Miranda fala,
O amor cobre uma multidão de pecados e neutraliza. O poder do amor neutraliza essas ações, esses miasmas, essas bactérias. Se você quer estar com seu corpo imunizado, além de tomar a vacina da Covid, muito mais forte do que a vacina, é a vacina do amor que vai imunizar o seu corpo. Preenche o seu corpo com amor. Por isso que hoje eu estou falando aqui com vocês que eu poderia ter me tornado um leproso. E ainda era muito jovem naquela época. Então... Se tivesse tirado você não estava agora aí falando pra gente. Pois é, né? O amigo ainda tinha muita coisa para fazer, né? Ainda tem muita coisa para fazer. A gente precisa tomar consciência que nós somos apenas um. Mas esse um pode fazer muita coisa. Basta só não pensar o que é ruim. Então, é exatamente isso. Né? Exatamente isso. Então, eu vou terminar... Oi. Boa noite. Com licença, Fabrício quer fazer um pronunciamento. Oi, Fabrício. Abra o microfone, Fabrício. Boa noite. Eu tenho, na verdade, aprendido muito com os seus ensinamentos, né? Porque, assim, você ensina as coisas, né, de forma muito clara. E eu percebo o seguinte, que tudo começa no nosso pensamento. Então, quando nós temos um pensamento, né, construtivo, né, um pensamento, né, positivo, frente à vida, né, as coisas se tornam mais fáceis. Ou seja, quando você recebe um passe, por exemplo, né, então aquele passe, aquele efeito daquele passe, daquele fluido, né, você vai ser mais beneficiado, porque você está, na verdade, contribuindo para isso. Por exemplo, o exemplo que você deu aí do Evangelho. Então, foi a força, não foi a carta ou o que ele comprou, mas foi o pensamento dele, a fé que ele teve, né, que seria curado, e isso faz muito efeito, entende? Então, isso é muito interessante a gente perceber que na verdade, nós somos, na verdade, como eu estou lendo agora, assim, essa parte do Evangelho que chama Vós sois deuses. E realmente é muito interessante. Nós temos que entender isso, que nós nas nossas dificuldades, sempre de forma positiva. Então, quando a gente tem pensamentos, né, negativos, né, assim, somos acometidos por doenças e ficamos vibrando numa energia negativa, aí o que acontece? O efeito positivo nunca vem, mas quando a gente vibra de forma positiva, né, a gente recebe um passe, o passe é mais ativo, a gente, né, pode participar, né, por exemplo, de alguma sessão mediúnica e receber uma instrução de forma mais amorosa, e isso contribuir para a nossa vida. Então, assim, o magnetismo existe, sim, influencia, sim, no corpo, mas eu acho que começa na nossa mente, né? O espírito, na verdade, o que o espírito pensa, a energia, a vibração que ele emana é que produz toda essa energia, que pode, né, fluir, né, para o material também, e ficar registrada pelo seu perispírito também, tanto para o bem como para o mal. Né? Exatamente. Eu estava assistindo um vídeo muito interessante na Casa do Caminho, né? Que foi o Antônio Carlos que passou, e que estava falando de uma moça que ela tinha uma doença de Lenz, né? Que ela tinha como é que é o nome? As articulações todas comprometidas. E o que acontece? Foram verificar, né, que essa doença que ela tinha era resultante, porque ela na época da Inquisição, ela era uma pessoa que, na verdade, manipulava os instrumentos para fazer tortura
entendeu? Com aquelas pessoas lá que a igreja julgava. Então, todas as marcas, né, que tinha no corpo dela, né, eram coerentes. Por exemplo, as marcas que tinham nas pessoas que eram torturadas. Então você vê, então o que acontece? Uma pessoa dessa, com certeza, não tinha pensamentos, né, construtivos. Então, assim, quando ela veio com essa doença, ela veio para reparar tudo isso, né? Então, nós temos que entender nesse sentido. Então, assim, o espírito evolui e o nosso pensamento também evolui, está sempre em evolução. Só que tem alguns irmãos que não vão enxergar agora, mas no momento propício enxergarão. Muito bem. Né? Muito e bem. isso é muito importante. Isso. Tudo começa no pensamento, como a Amália falou. Exatamente. Para que a gente conclua esse capítulo, vamos lá. Pelo fluido... 19:32. Uma voz de aeromoça apareceu aí, 19h32. Eu vou terminar, senhora da voz, que eu não vi aí. Voz Raimunda, é Maria Raimunda. com voz de comissária de bordo, 19h32. Já vou terminar, senhora comissária. No item 2, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário, é até 19h45 o estudo. Pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. É por isso que eu nem vou ler aqui a nota de rodapé. É exatamente o que eu venho batendo na mesma tecla. Fabrício, todos os meus amigos, Ícaro, o pensamento é a matriz. Ela é a origem de todas as nossas doenças. E ele vai dizendo assim no item 3, o magnetizador, como o Ícaro explicou, no teu magnetismo tem entidades espirituais que são especialistas no magnetismo para magnetizar o indivíduo. E quando ele diz aqui que acalmar, que o magnetismo pode acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Essa influência física ou moral qualquer pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Então há espíritos vingativos que conhecem a técnica do magnetismo. Não pensem vocês que eles são totalmente desinformados. Pelo contrário, muitos deles usam uma técnica do magnetismo para nos induzir ao sono. Como, por exemplo, eu vejo muito quando eu estou fazendo palestra, nos auditórios, eu vejo muita gente dormindo. Dorme por dois aspectos. Vou deixar bem claro, né, dona Amália? Por dois aspectos. Primeiro, porque chegou, teve um dia cansado, um dia de rotina de trabalho, foi direto para o centro espírita, o seu corpo físico está exausto. E aí você vai para um auditório como o da Casa do Caminho, com ar condicionado, com aquela música vibrante, você relaxa e você dorme. É natural. Mas tem muitos que vão até a Casa do Caminho. E se lá tiver algum médium vidente, vai perceber que tem muitos que estão dormindo porque está sob uma forte influência magnética do seu hospedeiro, da entidade espiritual que está induzindo a você a dormir, a ter aquele sono provocado por conta da interferência de determinado tipo de espírito. E aí no item 3 ele vai dizendo assim:
pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo, ou seja, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o médium, não é? O magnetizador serve de veículo para esse derramamento. Ou seja, o magnetizador, ele é uma jarra. Que tipo de líquido teremos dentro dessa jarra? Uma água cristalina ou uma água escura? Vai depender da qualidade mental do magnetizador. É o magnetismo misto semi-espiritual. Olha interessante. Ou se o preferirem, homem, humano e espiritual. Ou seja, é uma conjunção do fluido espiritual emitido pelo espírito com a energia do próprio médium, combinando com o fluido humano. O fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Eu vou ler aqui. Olhe bem. O concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Eu perguntaria a vocês, eu não estou fazendo nenhuma afirmação, mas uma hipótese. Aquele evangélico que estava lá entubado, será que aquele evangélico, sem ter nenhuma consciência, qual era a carga de energia, de magnetismo que ele tinha? Será que aquele evangélico que estava ali entubado, ele não era um magnetizador, sem saber? Não é isso, Fabrício? É para a gente pensar. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, no tempo de Kardec, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam no princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Portanto, meus amigos, aí está o estudo das curas, da catalepesias, para que a gente entenda as curas que Jesus realizou. Que possamos, na próxima semana, vamos estudar aparições e transfigurações, e vamos agora, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, que sejamos agraciados pelo anjo da caridade, do amor, e que elevemos as nossas mentes, os nossos corações a esse divino peregrino da esperança, do amor e da gratidão. Jesus, tu que és a luz divina que nos cura, derramai a tua alma de amor sobre os nossos corações angustiados, a esses irmãos e humanidades que está sendo ceifado por este vírus mortal. Protege-nos, Senhor, a todos e a humanidade, aos nossos familiares, fortalecendo o nosso sistema imunológico através da prece que nos ensinastes. Pai, que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome.
venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendidos. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Gratidão, muita paz, que Jesus nos abençoe.